Um dos problemas graves no chamado cristianismo, que não tem nada a ver com o evangelho, deixa eu repetir mais uma vez, o evangelho é Jesus, e Jesus é o evangelho. E o evangelho só pode ser tratado como evangelho na presença daqueles que abandonaram dogmas, doutrinas, catequismos e catequeses, tradição da evolução de 2000 anos de dogmas eclesiásticos. Isso aí é uma Sapucaí, isso aí é um desfile de alegorias religiosas construídas em 1700 anos de cristianismo constantiniano. O evangelho existe antes disso. E não é tudo que existe antes disso que a gente pode chamar de evangelho. Mas o evangelho se constrange, se restringe, se expressa exclusivamente através daqueles que entendem. O evangelho é a expressão de quem entendeu a mensagem de Jesus e de quem se dispôs a viver por meio dele. Esse indivíduo, essa pessoa, homem, mulher, criança, qualquer um, que assim faça, de acordo com a capacidade do seu entendimento e com a intenção de progressão, de maturação, de aprendizagem evolutiva, esse está andando no Evangelho, quando a referência dele é exclusivamente Cristo. Como diz Paulo diversas vezes, Pedro, o escritor de Hebreus manda a gente olhar atenta e firmemente, exclusivamente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele repete isso 3 vezes na epístola, colocando esse foco, esse hiperfoco em Jesus. A parábola do semeador nos conta a história, por exemplo, daquela semente que caiu eventualmente até numa terra boa, mas juntamente a ela havia outras sementes de espinheiros que cresceram e a sufocaram. Então, o Evangelho insiste em que o Evangelho caia num lugar absoluto de solitude para sua expressividade. Ele não está em concorrência com os espinhos na sua alma. Você tem que limpar a aia, limpar a mente, desejar e decidir que o Evangelho cresça num lugar de solitude grave, real, absoluta, singular, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, que ele seja a imagem e semelhança de Deus crescendo e se desenvolvendo e se maturando em você. Esse é o objetivo do Evangelho. Mas na religião, no cristianismo, seja ele católico, ortodoxo, protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, ou o que quer que apareça, nas invenções que não cessam, nos estelionatos que não param, como é que ele funciona? Ele funciona baseado em fetiches e ritos. Então, dependendo da denominação, a criança nasce, é batizada, tem já um aspecto da vida dela que está resolvido. Ela não vai mais para o limbo, de acordo com a teologia do cristianismo católico ou de outros grupos de cristianismo. Ou para reformados presbiterianos, ela é batizada na infância, pequenininha, e aí recebeu a circuncisão de Cristo. Aí significa dizer que, semelhantemente a um judeu que é circuncidado no pênis, tirando a pele do prepúcio, como acontece com todo judeu ao 8º dia, com os reformados, por exemplo, presbiteriano, suas crianças são batizadas e aí se tornam judeus cristãos, receberam a circuncisão, o sinal
de Abraão. Embora o cara não saiba de nada, seja uma projeção da esperança dos pais sobre os filhos, como era o caso dos judeus também, que circuncidavam todos os seus filhos, embora a gente veja que há uma alternância de filhos circuncidados legais e filhos circuncidados patifes. Ou seja, a circuncisão não salva ninguém, como batismo nenhum jamais salvou ninguém. Aí, se for uma igreja também reformada, quando você chega aos 12 anos ou 13, semelhantemente aos judeus que fazem o bar mitzvah, você, no protestantismo, faz a profissão de fé. Aí é uma outra etapa que está resolvida. Na Igreja Católica, antes disso, você é crismado. Ou nessa mesma época do bar mitzvah, você faz a primeira comunhão. Aí é outro rito, você está introduzido. Aí o resto você vai andando, já começa a poder participar na igreja chamada evangélica da ceia, depois que você se batiza ou faz profissão de fé. Entre os católicos, você começa a ter acesso ao sacramento da missa. E aí é outra etapa. Aí a outra etapa que vem adiante é o casamento, feito pelo sacerdote ou pelo pastor, com as chamadas bênçãos da igreja. Ou bênçãos espirituais, é uma outra etapa. Aí começa tudo com os filhos de novo. Para você concluir o sistema, você tem que se engajar também numa escola dominical, escola de domingos, com a escola do Senhor, que acontece no dia do Senhor, de acordo com o cristianismo, passou a ser o dia do Senhor é Dominis, que entre nós é chamado de domingo, mas é a mesma coisa, é o dia do Senhor. E aí você se matricula numa escola dessas para frequentar até morrer, ouvindo a repetição das mesmas histórias, mesmas catequeses, mesmos dogmas, mesmas coisas. Eu me lembro que quando eu era pároco local, havia uma quantidade enorme de pessoas já acima dos 60, 70, que me diziam: pastorzinho querido, eu não venho mais para a escola não, viu? Eu só vou chegar na hora da sua pregação, que eu pregava de manhã às 11 horas da manhã, depois à tarde, depois à noite, e também de manhã cedo, às 7 horas eu pregava, aí tinha a escola dominical, o segundo culto, depois o terceiro e o quarto. Aí esses que costumavam ir de manhã a vida inteira diziam: agora eu não vou mais para a escola, porque eu acho que eu já me formei nisso, né? Eu dizia: com certeza, porque eu não aguentava aquela história, aquela lenga-lenga na terra de Lango-Lango, como disse a minha mulher, para sempre. Genealogias e mais genealogias, histórias, Davi, decapita Golias não sei quantas vezes, e afunda para cá, e roda, e roda, e roda. Jacó briga com o anjo, Abraão fica ali, quase mata Isaac. É uma coisa que a pessoa entra criança e morre ouvindo as mesmas histórias, não tem aprofundamento, não tem um curso que estimule pessoas a aprenderem coisas novas, porque quem ensina não tem nada novo para ensinar, é só repetição. Conclusão, é um pessoal que passa a vida ouvindo a mesma historinha que elas ouviam quando eram crianças, no tempo do flanelógrafo, quando se botava a imagem de Jacó lutando com o anjo, aí depois tirava, ia Jacó assim, com a perninha machucada. Aí o cara vai, a única coisa que muda é que depois que ele atinge uma certa idade, não tem mais o flanelógrafo, é só o papo, a história, e ainda se pergunta: o que vocês acham disso? Aí fica aquele povo repetindo as mesmas coisas que falou a vida inteira. É um porre, sinceramente. Só não é para quem chegou a primeira vez sem saber de nada, mas na segunda e terceira para o cara já não dá mais. E não tem nada, não ensinam nem a pessoa a respirar para se controlar. Não ensinam a pessoa coisa nenhuma. Não ensinam
o mandamento do Evangelho, não ensinam a prática do amor. Como é que se pratica o amor de Deus? As pessoas não sabem nem o que é amor, não sabem nem o que é fé mesmo, não sabem nem os níveis de fé, não sabem o significado de paz, como aprender a paz, como apreender a paz, como desenvolver, como maturar, como manter, e assim com tudo mais, como se desenvolver, como crescer, como evoluir, como se tornar um adulto em Deus, em Cristo, e não um eterno menino, onde só o que muda é a idade. Mas o que o teu filho de 14 anos já aprendeu não é menos do que o que você sabe, frequentando o mesmo lugar, porque é um teto muito baixo. Quando eu fui morar a primeira vez em Portugal e fiquei boa parte de um ano lá na década de 70, com então a minha esposa e 2 dos meus filhos mais velhos e a família dela toda, foi um período extraordinário para mim, para todos nós. Mas eu gostava de subir a Serra de Sintra quase todos os dias, e lá para o Palácio, o Castelo dos Mouros, as ruínas dos Mouros, o Palácio Nacional da Vila, lá no alto. Ou então, às vezes, eu pegava o carro e ia até o Mosteiro dos Capuchinhos, que é um mosteiro todo forrado de material de cortiça, todo feito de cortiça, porque o teto é baixo, baixo, baixo. Crianças podem andar até 7 anos, 8 anos, podem passar sem precisar se abaixar. Mas um menino de 9 anos, 10 anos, já tem que baixar a cabeça, porque o teto é baixo demais. Para quê? E foi justamente pela razão de ser tão baixo que eles puseram cortiça em tudo, nas paredes, no teto, nas camas são de cortiça, tudo de pedra coberto de cortiça. Na cama é por causa do frio, nas paredes laterais também por causa do frio. Mas no teto é para não baterem a cabeça, porque os que moram lá são os monges capuchinhos. E aquele monastério foi feito baixinho, 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 que é para eles aprenderem a humildade. Conclusão, fica todo mundo arrogante e com problema na cervical e na coluna. Todo mundo torto, todo mundo com um caroço nas costas, todo mundo vai virando corcunda de Notre Dame, todo mundo não consegue lá fora mais ficar ereto, porque moram ali dentro abaixadinhos, num lugar lindo e uma vida miseravelmente exprimida. E quem era alto ficou encolhido, e quem era encolhido virou uma bolinha deformada lá dentro. Isso tudo para aprenderem a humildade. Vocês vejam como é a pedagogia cristã. Não tem nada a ver com a prática. Humildade a gente aprende na vida, aprende com os outros, aprende com o antagônico, aprende com o chato, aprende com o arrogante, aprende no trato com o soberbo, com o mandão, com o autoritário, com o sabichão, com aquele que não consegue aprender com ninguém, que é o mestre e senhor de tudo e de todos. E é com esses indivíduos, desse nível de narcisismo arrogante, que eu sou treinado na minha humildade, no silêncio, na escolha da sabedoria. E também quando eu próprio me abro para aprender o que eu preciso aprender, para eu acolher no meu coração o ensino que eu preciso obter,
para eu discernir o caminho proposto no qual eu preciso andar. Para aprender isso, eu preciso ser humilde, porque a humildade significa ensinabilidade, é acolhimento das novas sementes, é ter o humus, o humor e a umidade para abraçar a semente do novo conhecimento e deixá-la brotar na gente. É daí que vem a palavra humildade. Não é de ficar a vida inteira andando ali curvado no Mosteiro dos Capuchinhos, no Alto de Sintra. Isso só vai atrofiar você. No cristianismo, na religião, é assim. Humildade, quando você encontra uma pessoa chamada humilde nesse meio, é aquela pessoa que fala baixo e que aprendeu a ficar meio rouca. Não levanta a voz nunca. Aí, o que, fulano? Aí ele disse, desculpa, eu não quis me intrometer. Aí, se ele fizer tudo isso, pode ser o maior arrogante desse mundo, mas se ele tiver esses maneirismos, a gente vai dizer, olha que rapaz humilde, que mulher humilde, nem ousa levantar a cabeça, mas às vezes, quando você conhece intimamente, você sabe que é só performance. E quando ele virar a esquina, você que o conhece intimamente vai ouvir todas as barbaridades do mundo. Embora ele continue contando todas as besteiras, falando com a voz baixa, mas o coração cheio de raiva, amargura e tudo. As pessoas nem sabem o que é humildade, o que é bondade, confundem com bondadismo, com ser bonzinhos. Não sabem o que é amor. Pensam que amor é romance, é paixão, é gostar desenfreadamente, é aguentar tudo, é se entregar às humilhações perversas e ficar e suportar até morrer. Isso é amor. Não sei de quem que aprenderam esse amor. Ou seja, crente praticamente não sabe nada do Evangelho, mas pensa que é cristão e que aprendeu o que tem para ser aprendido no cristianismo. No cristianismo é só aquilo mesmo. É uma religião de ritos e garantias de ritos. Se você os praticar, eles lacram, selam a sua vida para Deus, para sempre. Se você cresceu, não cresceu, entendeu, não entendeu, tanto faz. Você é batizado? Você é casado na igreja? Você frequenta as missas, os cultos? Você dá o dízimo? Você leva seus filhos? Obriga-os a irem enquanto estão sob o seu domínio? Você chateia o seu marido até ele se converter, ou a sua mulher, ou seja lá quem seja na sua casa, então você é crente. E como outro dia eu conversando com uma pessoa me dizendo de um dos pais dela, que é crente, de uma igreja ultra radical, e a única coisa que conseguiu passar para essa pessoa foi ódio, foi amargura, foi raiva. De tal modo que, se você falar o nome de Deus, a pessoa fica com erisipela. Então, eu tenho que conversar com essas pessoas, horas e horas ajudando-as, sem mencionar o nome de Deus. Só depois que eu falei tanto dos princípios do Evangelho, e elas começaram a acolher o Evangelho, sem eu mencionar o nome de Jesus, nem o nome de Deus, depois que eu vejo que a palavra está sendo agasalhada e acolhida, é que aí eu começo a citar tudo outra vez e dizer, quem ensinou assim foi Jesus. Foi. Então, esse é um mandamento que vem do Evangelho de Deus. É assim. Porque se você chegar com Deus e com Jesus, a porta já está fechada de tão trágica que foi a experiência.
que foi a superficialidade, que foi a mesmice repetitiva, que a pessoa diz, pelo amor de Deus, eu não sou um computador daqueles que só tinha HD externo, que para você ver o que tinha sido escrito por você, você tinha que enfiar uma fita enorme lá dentro, porque o computador não tinha memória. Do início dos anos 80, o primeiro Dismac que eu comprei não tinha memória. Era totalmente amnésico, era igual um peixe, 5 minutos de lembrança. E a maioria dos crentes é assim, nunca aprendem nada. Como Paulo diz, que os que vão ensinando vão enganando, e os que vão aprendendo vão sendo enganados. E no fim ninguém conclui coisa alguma, ninguém cresce, ninguém evolui.